mais uma vez com a professora Joceline, certo? Tirando todas as dúvidas de língua portuguesa. Em primeiro lugar, eu peço a vocês que ativem o sininho e se inscrevam no canal para receberem todas as notificações, certo? Do nosso canal. Eu sei que eu estava em débito com vocês sobre, né, as nossas aulas de língua portuguesa, mas vamos lá. Como a gente está em agosto, certo? Mês do folclore, então nada mais justo do que a gente trabalhar e a gente tirar algumas dúvidas dos gêneros textuais, voltar para os gêneros textuais. E hoje, certo, a gente volta com 2 gêneros textuais: lendas e mitos. Professora, eu confundo tudo. O que é lenda e o que é mito? Normal, gente. Isso é super normal. Por quê? Porque ambos têm características na sua estrutura que se assemelham em alguns momentos. E por elas se assemelharem, certo? Elas confundem. Então, antes de a gente iniciar a nossa aula, eu queria mostrar para vocês e ler para vocês, pedir a permissão de vocês para eu ler, certo? Uma lenda do nosso folclore, que é a lenda da Vitória Régia. Então vamos lá. Essa é a história de uma princesinha chamada Nainá, que se encantou pela lua. Eu nem sei se é verdade, e muito menos se é mentira. Só sei que os pajés tupis-guaranis contavam que a Índia ficou tão impressionada quando soube que a lua transformava as virgens de que gostava em estrelas, que ela resolveu seguir a lua. À noite, quando todos já dormiam, ela subia as colinas na esperança de ser vista pela lua. Porque queria se transformar em uma estrela. Mas parece que a lua nem a notava. Noite após noite e nada. Nem seus soluços tristes a lua ouvia. Mesmo assim, Naiá não desistia. Porém, numa noite, viu-se refletida nas águas límpidas de um lago a figura da lua. Naiá ficou tão louca, imaginando que a lua, enfim, viera buscá-la. Sem pensar 2 vezes, atirou-se naquelas águas profundas e nunca mais foi vista. Os pajés contam até hoje que a lua quis recompensá-la, transformando-a numa estrela diferente. Naiá virou a estrela das águas, a nossa Vitória Régia. E é por isso que suas flores brancas e perfumadas só se abrem à noite, ou ao nascer do sol, quando elas ficam rosadas. Então essa é uma lenda, certo, do nosso folclore, uma lenda indígena do nosso folclore. E vamos lá. Professora, o que é lenda e o que é mito? Primeiro a gente tem que entender que elas têm na sua estrutura diferenças, certo? Então quando eu falo de lenda, tanto a lenda quanto os mitos, eles são narrativas. Então o que é narrativa, professora? Vamos relembrar? Narrativa é quando eu estou contando, alguém está contando alguma coisa. Então sempre as lendas, tanto as lendas quanto os mitos, eles são contados, certo? Mas as lendas, elas são transmitidas oralmente pelas pessoas, certo? Com o objetivo de explicar algum acontecimento misterioso ou sobrenatural. Então, a lenda da Vitória Régia, certo? Ela está tentando explicar como surgiu a flor Vitória Régia. Então, foi feito todo esse conto, certo? Foi reproduzido toda essa história para explicar essa flor que só abre à noite, que é característica, tem características próprias. Então, foi uma forma, certo, de se explicar um acontecimento.
Para isso, certo? Há uma mistura de fatos. Esses fatos, eles podem ser reais ou imaginários, certo? E as lendas, elas vão contando ao longo do tempo, elas vão sendo contadas ao longo do tempo, e a partir do momento que elas estão sendo reproduzidas, estão sendo contadas, em algum momento da vida, ela pode ir se modificando, ou seja, a pessoa que vai contando, certo? Porque a maioria das lendas são passadas, elas não são escritas, certo? Algumas só que são escritas. Então, uma pessoa contou, outra já aumentou um pouquinho, outra diminuiu. Então, elas podem ir se modificando, certo? Ao longo do tempo. Elas são registradas, certo? Na linguagem escrita também. A gente encontra muitas lendas escritas. E agora? E agora, professora, os mitos? As lendas nós sabemos que são histórias, são contos, né, narrados, né, são histórias narradas, são narrativas, né, são transmitidas a maior parte oralmente, né, que servem para explicar acontecimentos misteriosos e sobrenaturais, certo? E que elas podem ir se modificando ao longo do tempo. E há os mitos. Os mitos, por sua vez, eles também são narrativas, então também eles são contados, certo, gente? Mas assim, eles são utilizados pelos povos antigos para explicar fatos que aconteceram realmente, certo? E fenômenos naturais, que esses fatos a gente não conseguia compreender. Então eles criaram os mitos, certo? Os mitos, eles se utilizam muitas vezes da simbologia, ou seja, de símbolos, de personagens sobrenaturais, certo? De deuses e de heróis. Quem aqui não já ouviu falar da Medusa, né? Aquela mulher que tinha a cabeça cheia de serpentes e transformava os homens, as pessoas que olhassem no rosto dela, ela transformava em pedra. Quem não já ouviu falar de Zeus, de Afrodite, a deusa do amor? Isso são mitos, certo? Todos esses personagens, eles se misturam com fatos reais, certo? Que têm características humanas, certo? E pessoas que realmente existiram. Então, professora, aconteceu... existia Medusa? Não, mas existiam, como na Grécia se cultivavam vários deuses, certo? Eles acreditavam, certo? Que existia a deusa do amor, a deusa o deus do mar, o deus das águas, certo? Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimentos e explicar fatos que a ciência não pode explicar. Enquanto a lenda não tem nada a ver relacionado à ciência, certo? Os mitos, eles têm algumas coisas relacionadas à ciência, que a ciência não consegue explicar, aí eles colocam os deuses, esses personagens sobrenaturais. Então, o que é que eu posso falar para vocês, certo? Então, eles são muito parecidos, porque ambos são narrativas. Só que quando a gente começa a destrinchar, a gente percebe que eles têm características diferentes. Vamos lá para as características das lendas, certo? Ela se utiliza da fantasia ou ficção, mistura-se com a realidade e realidade dos fatos. Faz parte da tradição oral, né? E vem sendo contada de geração a geração. Usam fatos reais e históricos para dar suporte à história. Mas, junto com eles, envolvem a imaginação para aumentar o ponto de vista da realidade. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. Então, em todos os povos que vocês forem, vão existir lendas, certo? Aqui mesmo na nossa cidade, na Anadia, nós temos uma lenda. A lenda que quando a gente foge da nossa história, nós temos a lenda que dá o nome à cidade, que era uma moça, certo?
filha de um grande fazendeiro de posses que adoeceu e era muito católica, e essa moça recebeu o nome de Ana Dias, né? Ana Dias. Ana e Dias seria o sobrenome dela. E após essa moça ganhou de presente as terras, que hoje são da cidade, né? Fazem parte do território da cidade. E quando ela morreu, ela saiu andando pela rua com a chave da cidade. É uma lenda. É uma lenda do nosso município. Assim como os mitos, elas fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis. Então, e elas sofrem alterações, porque dependendo da pessoa que conte aquela história. Cada um que conta aumenta um conto, né? Então, cada pessoa que conta, automaticamente aumenta mais um pouquinho. E essa lenda vai se transformando, vai se modificando ao longo da nossa história. Quais são as características dos mitos, professora? Eles têm caráter explicativo. Então, uma das principais características dos mitos é que ela tem um caráter explicativo ou simbólico. Relacionam-se com datas ou com uma religião. Então, é aquilo que eu falei lá da Grécia, certo? Que eles são politeístas, eles acreditam em vários deuses. Então, eles, na colheita, eles tinham o deus da colheita, ele tinha o deus do mar, tinha o deus do ar. Então, tudo isso eles cultivavam, certo? Procuram explicar a origem do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como deuses e semideuses. Ao contrário da explicação filosófica que se utiliza da argumentação lógica para se explicar a realidade, o mito explica a realidade através de suas histórias. Então, eu volto àquela história lá da Grécia. Então, o primeiro deus era Zeus. Zeus foi que criou tudo, certo? Tinha o deus do amor, tinha o deus da colheita. Então, eles saíam utilizando esses deuses, as histórias desses deuses, cultuando esses deuses, esses mitos, né? Que eles são mitos, para explicar se a colheita não fosse boa, porque a gente não agradou, a gente não fez o agradecimento ao Deus da colheita. Porque o mar está violento. Porque o Deus do mar, ele está com raiva, certo? Então, cada um tinha um Deus. E eles eram utilizados justamente para isso. Todas as culturas possuem os seus mitos, certo? Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases para vários outros mitos diferentes aparecerem. Mito não é o mesmo que fábula. Preste atenção. Mito não é o mesmo que fábula, conto de fadas ou lendas, certo? Veja bem, nós já vimos os contos e vocês perceberam que os contos são narrativas, certo? Que elas fantasiosas também, mas qual uma das características maiores dessas narrativas? Elas se utilizam de princesas, de príncipes, de bruxas, de castelos. Era uma vez, geralmente começa a narrativa com era uma vez. Esses são os contos. Quando a gente fala de fábula, fábula é um texto, certo? É um gênero textual, onde ele passa uma informação pra gente, mas ele tem uma moral, certo? Professora, que moral? Ele sempre que terminar, ele vai ter um nome lá no rodapé, moral da história, isso, isso e isso. Ele quer mostrar, passar pra gente com aquela história, certo? Que alguma coisa poderia ser feita para se melhorar alguma postura, certo? Ética de outra pessoa. E qual eles se utilizam muito dos personagens de animais. Já os mitos, certo? Eles utilizam
esses homens, esses deuses e esses semideuses, certo? Para explicar acontecimentos que nem sempre a ciência consegue explicar, certo? Já as lendas são narrativas, certo? Orais, que têm o objetivo de mostrar acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Então, nós temos a lenda do Boto, nós temos a lenda da Vitória Régia, do Curupira, do Saci, da Mula Sem Cabeça. Essas são as lendas mais conhecidas do nosso folclore, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês e que vocês, a partir de hoje, vocês entendam qual a diferença na estrutura do texto, certo? Quando vocês peguem para ler, vocês consigam entender. Assim que vocês pegarem ler, vocês consigam identificar a diferença. Eu estou lendo uma lenda, eu estou lendo um mito, certo? Então, fique com Deus. Espero que vocês estejam se cuidando nesse período tão difícil em que todos nós estamos vivendo, certo? E não esqueçam, ativem lá o sininho, certo? Para receber as próximas notificações do nosso canal. Tchau, fique com Deus e até a próxima aula.